Contagem regressiva Geoapocalipse. Kushner é urgente. Kushner acaba de ser responsabilizado pelo pandemia coronavírus. Ou seja, o Trump acaba de delegar o Kushner no lugar de Mike Pence. Quer dizer, Mike Pence continua sendo o responsável pela pandemia. Pra você ter uma ideia, os jornais principais dos Estados Unidos chegaram a dizer que era uma armação. Colocar o Mike Pence para cuidar da pandemia nos Estados Unidos é a mesma coisa que demiti-lo. Que é assim que funciona no capitalismo. Você delega alguém, se essa pessoa não for capaz de cuidar de alguma coisa, ela tem que ser demitida. Isso é até bom, porque de repente você quer demitir alguém, você coloca alguém para cuidar de alguma coisa que não tem como cuidar, e é o que ele fez. Mas na verdade, está muito além do Mike Pence. Então pasmem que mais uma tarefa para o portfólio de Jared Kushner. Não sei se vocês viram, mas ontem o presidente da OMS declarou o coronavírus como pandemia. Todas as igrejas na Itália estão fechadas. Estão mandando vídeos para mim que eu nem consigo nem compartilhar com vocês. As pessoas que me assistem no mundo estão mandando vídeos assim terríveis, estarrecedores, o que está acontecendo no mundo. Trump colocou Kushner para dar soluções. Kushner então irá dar as diretrizes em breve. Antes ele está fazendo pesquisas. E as pesquisas do Kushner incluem o que você está vendo agora na tela. Olha só o que o Kushner está estudando. Você está vendo a Itália? A Itália tem 1000 mortos já, né? O Irã vem em seguida, Coreia. Aí você vê os Estados Unidos já na metade do caminho subindo, assim como o Reino Unido, assim como a Bélgica, a Suécia, a Noruega, também a Holanda, Singapura lá embaixo, Hong Kong, Japão subindo. São esses dados que o Kushner está estudando para dar diretrizes. Israel. Netanyahu propôs hoje a Gantz um governo de coalizão temporário até passar a pandemia, pasmem. Pois segundo as informações de Israel, essa pandemia é inédita no mundo inteiro. Nas palavras de Benjamin Netanyahu, abre aspas, um evento global diferente de tudo que já vimos. Gantz concordou, pois, segundo ele, o Covid-19 está acima da política. Vê, o caos trazendo a paz. E olha que quando começou o Covid, teve um jornalista muito inteligente israelense que colocou assim na capa do Jerusalem Post. O coronavírus vai unir Israel. Olha isso aqui. O caos para estabelecer a ordem. Enquanto isso, um rabino-chefe sefardita disse para não irem mais ao Muro das Lamentações até conterem a pandemia. Com isso, pasmem, Israel terá 6 meses de uma nova política de paz. Um acordo unindo-se agora, Gantz e Benjamin, para lutar politicamente depois. Então quer dizer, vem aí o julgamento do Netanyahu, o impasse da formação do governo com 61 assentos, e o medo de gastar mais 1 bilhão de shekels para poder fazer a 4ª eleição. Surgiu uma solução. Qual? Vírus. Gente, olha o que eu estou falando, preste atenção. Valor, hein? Valor. Gantz e Benjamin vão se unir para um governo de coalizão por 6 meses. Olha a inteligência do Benjamin. Ele sabe que o Gantz é também de centro-direita. Não vai mudar muita coisa. É a tesoura. E ele sabe que ele precisa responsabilizar o adversário dele pelo que pode acontecer. Se ele ficar governando sozinho agora, ele vai ser o responsável por tudo e o povo vai culpar ele. Gente, se você vê o Bolsonaro visitando os Estados Unidos, no determinado momento o Trump diz assim, vocês sabem que deixa eu abrir um parênteses, a Dilma, tem um vídeo dela no YouTube aí, que ela deu a síndrome de perder a mala. Na classe A, executiva, indo para Paris, perdeu a mala. Cadê a minha mala? Cadê minha mala? Aquele jeito dela. Depois ela foi dar uma palestra, se perdeu tudo novamente e falou que Bolsonaro está destruindo a destruição. Vocês viram esse vídeo? Quem viu? Coloca aí, destruindo a destruição, Dilma.
Aí você diz assim, o sionista, né, o pessoal evangélico aqui, porque hoje o presidente da Assembleia de Deus, o Hélito Bezerra da Costa, ele disse que o Bolsonaro vai ser reeleito pelos evangélicos. Aí os evangélicos dizem assim, ainda bem que nós não temos mais a Dilma, agora sim a gente tem um presidente que não fala inglês. Mas vá ver o vídeo do Bolsonaro com o Trump e me diga qual a diferença dele para Dilma. O gênero. Porque o Trump olha para ele, estou falando a verdade para vocês. Eu nunca sou, prestem atenção numa coisa, professor Aki, eu nunca sou influenciado por nenhum pensamento próprio. Meu pensamento é sempre pensando em todos. O Trump olhou para o Bolsonaro e disse assim, aproveita que aqui não tem taxas, você jantou de graça, todo esse passeio teu de 4 dias aqui é tudo de graça, porque eu sou seu amigo, aproveita teu momento de fama, você está ficando popular, você está mais popular por causa de mim. Uma semana antes do Bolsonaro ir para os Estados Unidos, numa coletiva de imprensa, perguntaram sobre o coronavírus no Brasil. Ele disse, o Brasil é um país grande, só tem um caso, o presidente lá é meu amigo. Inclusive ele chegou a ganhar, usando exatamente o meu slogan, fazer o Brasil grande novamente. Quem prestou atenção? Quem prestou atenção no que eu acabei de falar? Gente, eu vou dar aqui a tradução da situação. Eu não posso colocar a imagem aqui. Tem gente que se arrisca e coloca a imagem, mas depois dá problema de direitos autorais. Eu não faço mais isso. Eu fui bloqueado três vezes na vida em 8 anos. Eu estou no 4º canal, por isso que minha audiência é alta. Sou muito conhecido, mas muito odiado, porque já fui bloqueado de tudo que é jeito e pelas coisas que eu falo. Vamos lá. Eu vou traduzir para você. É como se o Trump estivesse dizendo ao Bolsonaro e a todos vocês brasileiros: a minha imagem custa bilhões. Eu vou taxar sim. No jantar ele disse, do lado do Kushner, do lado da Ivanka, eu vou taxar sim os produtos brasileiros. A importação de produtos brasileiros. Eu vou taxar sim. Nada vai mudar. Não é porque você é sionista, não é porque você é um fantoche nosso, uma marionete. Não, nada vai mudar. Aliás, é exatamente por ser um fantoche que nós vamos taxar sim. Aproveite seus minutos de fama. Quer dizer, ele estudou quem é Bolsonaro e o que o Bolsonaro quer. Seus interesses pessoais em primeiro lugar. Aproveite seus minutos de fama. Use a minha imagem. Quantos bilhões vai custar esse jantar? Essa aparição sua ao meu lado. Quando eu digo que no Brasil aconteceu uma virada, que ele está fazendo um bom trabalho no Brasil. Quantos bilhões? É o menino propaganda do Bolsonaro custando bilhões que nós vamos pagar com taxações americanas. É ridículo, gente. E ele recebeu isso rindo. O Bolsonaro ria copiosamente como uma criança do lado de um ídolo, posando para fotos. Então, só para deixar claro. Vamos mais. Com isso, Netanyahu ganha apoio, luta pela paz e tenta se livrar ou se livra da justiça. Quer dizer, com 6 meses de trégua. Quem entendeu? Não sei. Eu gosto quando vocês se escrevem, porque quando vocês escrevem eu percebo que vocês entenderam. Escreve aí, ó. Benjamin Netanyahu e Gantz vão formar um governo de coalizão por causa do Covid-19 por 6 meses. E com isso ele ganha fôlego. Olha só, gente. O coronavírus está dando fôlego. Resolvendo por enquanto. Huawei. A Inglaterra queria permitir a China contratá-la para instalar o 5G em todo o país. Mas Israel alertou que deixar a Huawei instalar 5G em países sionistas importantes como Estados Unidos e Inglaterra seria deixar a União Soviética ou a KGB fazer instalações telefônicas na época, no tempo da Guerra Fria. Quem entendeu? E com isso eu digo a vocês, o 5G chinês pode ser uma forma da China e a Rússia hackearem o mundo inteiro. Você imagina os chineses vindo aqui instalar 5G para todos nós.
Daí porque Israel quer ter seu próprio 5G nos países de direita. E agora você entende a importância da tecnologia israelense 5G. Enquanto isso, pastores americanos e europeus ensinam como vencer o corona. Eu publiquei no nosso Instagram, com jejum, oração, declarando o Salmo 91, com unção. E mesmo assim as igrejas estão desafiando governos, como foi na França, publiquei em nosso Instagram, na Coreia, e são as responsáveis pelos contágios por pura tolice na interferência divina de privilégios. Quem viu lá? Eu publiquei em nosso Instagram que uma reunião evangélica secreta, porque o Macron está impedindo na França. Quem mora na França aí? Cadê o Tiago? Cadê os demais? Cadê todos que me assistem na França? Não pode mais aglomerar tanta gente, mais de 1.000 pessoas, não sei se esse número baixou. E os evangélicos se reuniram lá escondidinho do Macron. E com isso foram os responsáveis por espalhar o vírus. Quer dizer, olha a irresponsabilidade do misticismo. Escreva aí, o misticismo gera irresponsabilidade. Essa ideia ridícula de que Deus interfere, privilegia e poupa eles, vai desgraçar o mundo. Lula, no Conselho Mundial das Igrejas Evangélicas, depois do Papa, para agradar os dois lados, ele abriu esse encontro dizendo: pastor, vota em quem quiser, mas a pregação do pastor deve ser para os pobres. Esqueçam a política, deixa a política para mim, deixa para os políticos, deixa para nós. Vão correr atrás dos pobres. É claro, o marxismo sabe que a liberdade exacerbada ao homem levará as novas gerações para longe do sionismo conservador e ortodoxo através da pedagogia estratégica das escolas, faculdades e mídia e cultura. Sendo assim, para que fechar igrejas? Como muitos diziam quando Lula ia ganhar, né? Vai fechar as igrejas. Para que fechar igrejas? Se você combate manipulando novas consciências, novas gerações, e as igrejas vão esvaziar sozinhas, sem nenhuma obrigação política, legal. Sobretudo se as igrejas tiverem prosperidade e liberdade. Quem entendeu? Ciência e inteligência artificial. Escute, pasme. Chineses colocaram um gene de inteligência humana em um macaco. E outros cientistas estão preocupados com as consequências. Porque diz que logo em seguida que o gene foi colocado no macaco, o macaco melhorou consideravelmente a sua memória. O que pode acontecer nesse mundo com esses experimentos, meus queridos? Bernie Sanders, o candidato de extrema esquerda, afirma que o lobby pró-Israel, tem muito dinheiro e muito poder. E que eles comandam o mundo. Quem falou isso? Bernie Sanders. Com isso, a única coisa que temos a dizer é: vê, eles sabem. Trump. Dia 14 de março, Trump falará novamente na Conferência Judaica. E um museu de Nova York dedicou um modelo arquitetônico moderno para o terceiro templo de Salomão. Os ingleses criaram esse modelo em 1887. Esse modelo está na capa do programa de antes de ontem. Grande finale. Todas as Bíblias se resumem em: o que eu faço faz mal ao próximo? O que eu faço é uma maldade ao Criador? Ofende o Criador? Porque nos originais os pais de todos os erros são quais? Falsidade, infidelidade e inconstância, minha vontade. Mas para ser um cristão original atingindo a visão X, você deve ter, em primeiro lugar, a vontade do Criador. Em segundo lugar, a vontade dos próximos. E apenas em último lugar, a minha vontade. Mas o que realmente importa é que estamos escrevendo uma linda história. Eu não sei, vocês votam se o tema de hoje é grau ou não é grau. Amanhã, 7 reinos, 6 errados. 7 reinos de Israel.
Por onde andaram os judeus de 70 até a chegada do Messias? Não perca. E a partir de segunda, mais uma série cultural de evolução. Boa noite. Vamos terminar com o delta para cima e delta para baixo da Bovespa. O delta para baixo, 14%, caiu. Lavem as mãos, açafrão.